o preço da vingança e o amanhecer de um império, preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ler não é um conto de fadas, mas a dura realidade dos salões da alta sociedade de São Paulo, onde o poder é dançado e as facadas são dadas com luvas de seda. Alguma vez vocês se sentiram invisíveis? Como se alguém tivesse apagado a sua existência com um simples golpe de caneta. Pois peguem suas taças de cachaça, porque a noite de Stella Carvalho foi 1000 vezes pior. O momento mais humilhante na vida de Stella Carvalho não aconteceu na intimidade do seu apartamento no bairro da Vila Madalena. Não, aconteceu em frente a 500 almas sob os lustres de cristal da gala da Fundação Dornelles. Este era o império que ela havia construído e a estavam tratando como um fantasma. Seu ex-marido, Antônio Dornelles, estava no palco com o braço em volta de sua nova e jovem esposa, brindando a um futuro que ela, e só ela, havia desenhado. Stella havia sido apagada, então fez a única coisa que podia. Virou-se, com a cabeça bem erguida, e começou a sair em total silêncio. Os sussurros cessaram, a multidão se abriu, e justamente quando a sua mão tocou o frio latão da porta de saída, uma voz cortou o silêncio. Um homem saiu das sombras. Era o único homem que seu ex-marido estava desesperado para impressionar. Era Juliano Siqueira. E enquanto toda a sala observava, o multimilionário levantou a mão de Stella e todos ficaram boquiabertos. O convite e a armadura. O convite foi um assalto. Não era apenas um convite. Era uma intimação, uma ordem de comparecimento. Chegou numa terça-feira em um papel cartão cor creme, tão grosso que parecia uma arma. A gala inaugural da Fundação Dornelles, gravada em carbono sob um novo brasão que suspeitamente se parecia com uma imitação de uma marca de luxo francesa. Stella Carvalho a segurou sobre a lixeira em seu pequeno ateliê no bairro do Bexiga, salpicado de tinta. Seus dedos, tingidos de azul cobalto pela tela com a qual havia lutado a manhã toda, tremeram levemente. Ela não devia ir. Ir era loucura. Era exatamente o que Antônio queria. Antônio Dornelles, seu ex-marido. O homem que havia pegado sua mente tranquila e brilhante, seus algoritmos inovadores e seu coração leal e confiante, e os havia usado como combustível para construir um império. A Dornelles Tech havia sido o nome. O sonho dela, rabiscado em guardanapos de coquetel em um bar universitário decadente em Ouro Preto. Agora era apenas dele. O divórcio havia sido cirúrgico em sua brutalidade. Ele tinha os advogados de ponta da Felsberg. Ela, uma advogada pública que parecia perpetuamente sobrecarregada. Antônio havia argumentado que sua contribuição era emocional, não estrutural. O código que ela escreveu, rascunhos iniciais, o plano de negócios, um esforço colaborativo. As patentes, por alguma feitiçaria legal que ela ainda não entendia, foram registradas sob a entidade corporativa. Não o nome dela. Ele a comprou por uma soma que para ele era um erro de arredondamento. Para ela, foi o suficiente para desaparecer, alugar este ateliê e voltar ao seu primeiro amor. A pintura. Ela estava sobrevivendo. Mas ele não se contentava com a sobrevivência dela. Precisava da submissão dela. Esta gala não era um evento beneficente. Era uma coroação, uma celebração de sua nova vida. Sua nova esposa, Isabela Viana. Uma influencer de 24 anos cuja única contribuição visível para a sociedade era seu número de seguidores no Instagram e o apagamento público final de Stella Carvalho. Por que enviar-lhe um convite? Porque ele a conhecia, sabia que ela não iria.
Queria que ela o recebesse, que se sentisse pequena, que olhasse o acompanhante e soubesse que não tinha ninguém e que jogasse o convite no lixo. Queria saber que ela estava em casa sozinha enquanto ele e Isabela eram celebrados pela elite paulistana. Uma fúria fria e familiar lambeu seus calcanhares. Era a mesma raiva que a havia impulsionado através de semanas de 90 horas de trabalho, depurando código até que sua visão ficasse embaçada. Não? Sussurrou para a sala vazia, o cheiro de terebintina picante em suas narinas. Não lhe darei a satisfação da minha ausência. Não vou me esconder. Não serei a louca no sótão da nova e brilhante vida dele. Pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga, Sara, uma jornalista perspicaz que havia visto todo o desastre em tempo real. Nem pense nisso, disse Sara antes que Stella pudesse falar. Vi o anúncio na página 6 da Folha. Stella, é uma armadilha. Ele é um sociopata narcisista, está te provocando. Eu sei, disse Stella enquanto caminhava até seu armário. Era um armário escasso, cheio de camisas jeans de linho e macacões manchados de tinta. O que se veste para o próprio funeral? Stella, estou falando sério. Se você for, ele terá seguranças para te expulsar. Isabela derramará champanhe em você acidentalmente. Não jogue o jogo dele. Stella parou, sua mão pousando em uma capa de roupa empurrada para o fundo. Era a única coisa de valor pela qual ela havia lutado. Eu não estou jogando o jogo dele, Sara. Só vou lembrá-lo de que eu existo. Ela puxou o vestido. Não era novo, era vintage. Um vestido de veludo verde esmeralda, quase preto, dos anos 90. Um clássico de Chloe Orozco. Era simples, austero e elegante. Não tinha glitter, nem lantejoulas, nem o brilho do dinheiro recém-adquirido. Era um vestido que dependia inteiramente da mulher que o usava. Está bem, disse Stella, fechando o zíper da capa. Eu vou. Então você precisa de armadura, respondeu Sara. Não vá sozinha, vou ligar. Não sei, vou ligar para o meu primo, o estagiário. Ele é bonito do jeito dele de estagiário. Stella riu, um som seco e enferrujado. Não, Sara, essa é a questão. Vou sozinha. Não vou levar um acompanhante para provar que superei. Simplesmente vou, como Stella Carvalho, a mulher que construiu a Dornelles Tech. Que engasguem com isso. A caminhada silenciosa. A noite da gala. O ar em São Paulo estava fresco. O céu, um negro claro e frio. Stella se maquiou sozinha. Um pouco de rímel, um lábio vermelho escuro e ousado. Prendeu o cabelo em um coque austero e elegante. Suas únicas joias eram um par de brincos de pérolas simples. Quando o Uber parou na calçada do Museu de Arte de São Paulo, MASP, Antônio, é claro, havia alugado o salão principal inteiro. Ela sentiu o primeiro vislumbre de medo verdadeiro. A entrada era um circo caótico de flashes, paparazzi gritando e SUVs pretos desembarcando mulheres com vestidos brilhantes. Ela pagou o motorista. Saiu e o mundo ficou imediatamente em silêncio. Os paparazzi não sabiam quem ela era. Era uma não-entidade. Caminhou pelo tapete vermelho, passou pelas cordas de veludo e apresentou seu convite ao segurança. O homem, construído como um frigobar, mal a olhou. Não, Stella Carvalho. Seus olhos se levantaram. Ele olhou do rosto dela para o iPad, depois de volta para o rosto dela. Um flash de compaixão pressionou seu headset. Temos uma convidada, uma suposta Stella Carvalho. Uma pausa. O sangue de Stella gelou. Este era o plano. Ele a havia convidado apenas para que fosse rejeitada na porta. A humilhação pública definitiva. O segurança ouviu. Sim, senhor, entendo. Olhou para Stella, seu rosto impassível.
Pode entrar, senhora. Ela soltou um suspiro que não tinha percebido que estava prendendo. Subiu os grandes degraus. Os sons da festa a invadiram. Um quarteto de cordas, o tinido de taças, a risada alta e rebuscada da aristocracia paulistana. Entrou na sala e o ambiente congelou. Não foi um silêncio repentino. Foi uma onda crescente. Os amigos que a conheciam há uma década, que haviam comido em sua mesa, Cláudia e Ricardo, os capitalistas de risco, Marcos, seu antigo diretor de operações. Todos a viram. Seus olhos se arregalaram, seus sorrisos vacilaram, e então, um por um, lhe deram as costas. Eles escolheram, naquele instante, todos escolheram. Do outro lado da sala, em um estrado elevado, ela o viu, Antônio. Estava magnífico, em um smoking brilhante e feito sob medida. E ao lado dele, Isabela, envolta em um vestido Versace mal visível, cravejado de diamantes, com aparência predatória. Antônio a viu. Não parecia bravo, não parecia surpreso, parecia satisfeito. Levantou sua taça de champanhe para ela em um brinde silencioso. A armadilha havia sido montada e ela havia caído diretamente nela. O ar na sala do MASP era denso e sufocante. Estela sentiu o peso de 500 pares de olhos. Isso era pior do que ser rejeitada na porta. Isso era ser colocada na berlinda da curiosidade pública. A pobre ex-esposa delirante forçou seus pés a se moverem. Dignidade, isso é tudo o que lhe resta. Não deixe que ele tire isso. Seu plano, se é que se podia chamar assim, era simples. Pegar uma taça de champanhe, ficar em um canto, ser vista e depois ir embora. Um fantasma rondando o festim. Caminhou em direção ao bar. Um garçom que carregava uma bandeja de taças de champanhe caminhou diretamente em direção a ela. Ele a viu e então virou bruscamente, oferecendo a bandeja a um grupo de mulheres que já riam e apontavam para o vestido de Estela. É vintage! Sussurrou uma delas alto o suficiente para ser ouvida. Quer dizer, eu sei que reciclar está na moda, mas... O rosto de Estela ardeu. Chegou ao bar. O garçom, um jovem com bigode handlebar, estava servindo 3 pessoas ao mesmo tempo. Estela esperou pacientemente. Esperou 5 minutos, depois 10. Serviu pessoas que chegaram depois dela. Olhou através dela. Com licença, disse sua voz calma, mas firme. O garçom não se mexeu. Com licença, disse mais alto. Ele virou o rosto, uma máscara de cortês desprezo. Sim, gostaria de uma taça de champanhe. Não temos, disse, e virou-se para abrir uma nova garrafa de Dom Perignon. As mãos de Estela se cerraram. Isso não foi um acidente, isso foi uma diretriz. Antônio não apenas a havia convidado, havia instruído o pessoal. Ela se afastou do bar, sua sede de repente insuportável. Escaneou a sala, um mar de rostos hostis e sorridentes. Viu Ricardo, o capitalista de risco, que havia estado em seu casamento, o padrinho dela. Não podia pensar nisso. Ricardo? Chamou com um vislumbre de esperança desesperada. Ele a olhou nos olhos. Seu rosto estava pálido. Baixou a cabeça. Murmurou algo para sua esposa e a guiou firmemente na direção oposta. A traição foi tão absoluta, tão completa, que foi quase esclarecedora. Não havia ninguém aqui para salvá-la. Ela estava completamente e assustadoramente sozinha. E então a música suavizou. As luzes se apagaram, exceto por um único e brilhante foco no estrado. Antônio deu uma batidinha no microfone. Amigos, sócios, visionários! Sua voz ecoou.
rica e praticada. Ele sempre fora um grande orador. O sangue de Stella gelou. Ela estava presa. Não podia ir embora no meio do discurso dele. Seria um escândalo. Retirou-se para a sombra de uma imponente coluna, esperando ser engolida pela escuridão. Esta noite, continuou Antônio, celebramos um novo começo, a Fundação Dornelles, um sonho que tenho há muito tempo. Uma mentira, pensou Stella amargamente. O sonho dele havia sido um escritório na esquina. O sonho dela havia sido a fundação para devolver o legado. Ele estava até roubando os sonhos descartados dela. Mas nenhum homem é uma ilha, disse, virando-se para Isabela, que se pavoneava sob a luz. Todos nós precisamos de inspiração. Todos nós precisamos de uma musa. A palavra musa flutuou no ar, um dardo envenenado. Toda a minha vida estive construindo a máquina, disse Antônio, sua voz baixando a um tom confidencial e íntimo. Era toda lógica, todo código. Ele fez um gesto e o foco encontrou Stella em seu canto escuro. Não foi um acidente. O técnico deve ter tido uma ordem precisa. Stella ficou gelada, como um coelho pego no clarão. Centenas de cabeças se viraram para ela. Eu estava preso no passado, disse Antônio, seus olhos fixos nos dela. Preso com ideias antigas, velhos fardos. A sala estava em silêncio. Isto era uma execução. E então, disse. Conheci Isabela. Ele se voltou para a loira, agarrando a mão dela. Ela desbloqueou a visão. Ela me mostrou o que a Dornelles Tech podia fazer. O que eu podia fazer. Esta fundação, este futuro, tudo é graças a ela. A mentira era tão audaciosa, tão completa, que Stella sentiu uma risada histérica borbulhar em sua garganta. Isabela, a mulher que pensava que Python era uma marca de bolsas? Isabela a havia inspirado? Esta Isabela pegou o microfone, sua voz aguda e sem fôlego. Obrigada, querido. E só quero dizer, por novos começos e por deixar o passado e todos os seus, você sabe, fracassos, exatamente onde eles devem estar. O foco sobre Stella se apagou, mergulhando-a de novo na escuridão. Mas era tarde demais. As risadas, no início hesitantes, depois ousadas, rolaram pela multidão. Foi isso, o corte final, o fim. Stella não sentiu nada. A dor era tão profunda que havia se tornado dormência. Ela não choraria, não gritaria, não lhes daria a satisfação de uma reação. Na escuridão, virou-se, endireitou os ombros, colocou um pé vestido de veludo na frente do outro. Começou a caminhar. A caminhada silenciosa. Saiu da sombra da coluna. As risadas morreram ao aparecer. Os sussurros pararam. O quarteto de cordas vacilou. O único som foi o clique, clique, clique de seus simples saltos sobre o chão de mármore polido. Caminhou com as costas retas, o queixo erguido. Não olhou para Antônio, não olhou para Isabela. Olhou para as enormes portas duplas douradas da saída a 100 metros de distância. Foi a caminhada mais longa de sua vida. Passou por mesas de pessoas que conhecia há 15 anos. Olharam-na fixamente. Alguns com pena, outros com mórbida curiosidade. A maioria com um sorriso frio, triunfante e de "eu avisei". Ela era o fantasma das associações passadas. O aviso. Clique, clique, clique. Estava no meio do caminho. Podia sentir os olhos de Antônio queimando suas costas. Ele estava gostando disso. Este era o clímax de sua atuação. A ex-esposa derrotada se esgueirando na noite. Chegou ao grande hall.
As portas estavam bem ali, apenas mais alguns passos. Podia saborear o ar frio e limpo da noite. Podia ir para casa, fechar a porta e deixar que a dor finalmente a quebrasse. Sua mão trêmula estendeu-se para o frio e pesado puxador de latão da porta. Vai embora tão cedo, Siona Carvalho. A voz não era alta, era profunda, precisa, e cortou o silêncio absoluto da sala como um bisturi. Stella congelou. Sua mão pairou sobre o latão. Virou a cabeça. Ele estava saindo de uma alcova, um espaço que ela nem havia notado. Não estava na luz. Ele era a sombra, mas agora se movia para o hall. Era uma lenda, um fantasma de outra classe. Era Juliano Siqueira. Juliano Siqueira não era um homem, era um mito. Era a velha guarda da tecnologia brasileira, um fazedor de reis da Faria Lima que havia desaparecido da vista pública há 5 anos, apenas para emergir como o investidor privado mais poderoso e recluso do planeta. Ele não apenas investia em empresas, ele as ungia. Ser financiado pela Siqueira Ventures era ser dito que você era o futuro. Era o homem com quem Antônio Dornelles estava obcecado há 1 ano. Projeto Aurora. A nova e vaidosa empresa de Antônio estava morta, sem o apoio de Siqueira. Stella sabia que Antônio havia se desdobrado, ligando para todos os seus contatos apenas para conseguir uma reunião de 5 minutos com este homem, com este. E aqui estava, de pé no hall, olhando para ela. Usava um terno Tom Ford simples, brutalmente caro, sem gravata, apenas uma camisa preta. Seu cabelo era prateado nas têmporas, seus olhos de um tom de cinza tão pálido que pareciam gelo. Segurava um charuto apagado em uma mão. Não a olhava com pena, olhava-a com avaliação. A voz de Stella havia sumido. Simplesmente o encarou fixamente. Toda a gala, 500 pessoas, congelaram, esticando o pescoço para ver o que estava acontecendo na porta. Do extrato ouviu um agudo "Quem é esse?" de Isabela. Juliano Siqueira deu um passo em direção a Stella. Não ofereceu um lugar comum. Não perguntou: "Você está bem?" Simplesmente estendeu sua mão. Não era um gesto de cavalaria, como se a estivesse convidando para dançar. Era um gesto de aliança. Era uma proposta de negócios. "Eu acho", disse, sua voz chegando facilmente ao estrado emudecido, "que você e eu temos um anúncio a fazer." A arquiteta e o fazedor de reis. A mente de Stella ficou em branco, mas ela nunca havia conhecido este homem. Havia visto a capa dele na Forbes. Isso era tudo. Era um erro. Ele achava que ela era outra pessoa? "Acho que o senhor está enganado", sussurrou, sua mão ainda congelada no ar. Os olhos de Juliano Siqueira enrugaram ligeiramente. Um fantasma de um sorriso. "Nunca me engano, senhora Carvalho. Você é a arquiteta do protocolo Éter, certo?" O coração de Stella parou. Éter era o nome do projeto em que ela estava trabalhando em seu ateliê, seu verdadeiro trabalho. O protocolo de dados seguro e descentralizado que tornaria a Dornelles Tech obsoleta. Era o trabalho de sua vida, o que ela estava construindo em segredo, esperando vendê-lo para qualquer um, menos para Antônio. Como ele sabia esse nome? Ela não havia contado a ninguém, nem mesmo para Sara. Como? "Temos um amigo em comum", disse Siqueira em voz baixa. O professor Alistair Borges, seu antigo mentor da USP, o único homem que conhecia o verdadeiro alcance de seu gênio. Alistair. A mão de Siqueira ainda estava ali, suspensa no ar entre eles. Ela olhou de sua mão para seus olhos cinzas como gelo. Depois olhou além dele, para a sala. Viu Antônio,
seu rosto uma máscara de confusão e uma realização nascente e nauseabunda. Viu Isabela com aspecto aborrecido. Viu os 500 amigos que haviam lhe dado as costas. Isto era uma balsa salva-vidas. Não, isto era um encouraçado. Lentamente retirou sua mão do puxador. Colocou sua pequena mão, manchada de tinta, na dele. Seu aperto era firme, quente e elétrico. Não era o toque de um amante. Era um contrato. Era a sensação de poder sendo transferido. Então suponho que não devamos fazê-los esperar, disse sua voz pequena no início, encontrando uma nova ressonância com fio de aço. Juliano Siqueira sorriu. Foi um sorriso aterrorizante. Foi o sorriso de um tubarão que acaba de cheirar sangue. Ele não apenas ficou com ela, não apenas a guiou de volta para uma mesa tranquila. Ele manteve a mão dela, enfiou-a na dobra de seu cotovelo e se virou. Começou a caminhar de volta para a gala, de volta em direção ao estrado, de volta em direção a Antônio. O som na sala foi um suspiro sibilante coletivo. O som de 500 visões de mundo diferentes se quebrando ao mesmo tempo. Clique, 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 clique. Seus saltos soavam diferentes agora. Não estavam recuando, estavam avançando. Eles caminharam ao lado das mesas de convidados boquiabertos. Cláudia, a mulher que havia zombado de seu vestido, agora parecia ter engolido a língua. Ricardo, o capitalista de risco que a havia desprezado, já estava tirando seu telefone, sem dúvida procurando freneticamente no Google Stella Carvalho, Juliano Siqueira. Chegaram ao estrado. Antônio estava ali de pé. Sua personalidade de senhor do universo havia evaporado. Parecia o que era, um gerente intermediário que havia tido sorte. Juliano, senhor Siqueira, balbuciou Antônio, procurando apoio. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Meu assistente disse que o senhor declinou. Prefiro fazer a minha própria entrada, Antônio, disse Siqueira, sua voz ressoando sem precisar de microfone. Ele dirigiu seu olhar, varrendo toda a sala silenciosa. Ainda tinha a mão de Estela. Uma festa maravilhosa, disse Juliano. Uma excelente celebração, mas parece que você enterrou o leg... O que é o principal, não é? O lead... Senhor, a verdadeira notícia, disse Juliano. Olhou para Estela, depois de volta para a multidão. A maioria de vocês me conhece. Sabem que não invisto em ideias. Não invisto em sonhos. Invisto em fundamentos. Invisto no inevitável. Passei os últimos 3 anos procurando o futuro inevitável da integridade dos dados. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Esta noite, Antônio deu um belo discurso sobre inspiração. Disse a palavra inspiração, como se fosse uma fruta podre. Mas a visão, a verdadeira visão, não é sobre uma musa, é sobre arquitetura. Ele levantou a mão de Estela. Não apenas a levantou, ele a apresentou. Senhoras e senhores, anunciou Juliano Siqueira à Assembleia do MASP. Estão vendo a arquiteta? Tenho o privilégio de anunciar esta noite que a Siqueira Ventures lidera o financiamento da Série A da Éter, uma empresa fundada, de propriedade e brilhantemente projetada pela senhora Stella Carvalho. Um homem na primeira fila, o CEO do Banco Itaú, engasgou visivelmente com sua bebida. O investimento, continuou Juliano, será de 250 milhões de reais. O silêncio que se seguiu ao valor de 250 milhões de reais foi absoluto. Foi um tiro em uma catedral. O valor coletivo de cada joia, cada terno, cada pessoa naquela sala pareceu encolher.
Os joelhos de Stella fraquejaram. 250 milhões de reais. Ela havia estado em conversas. Seu mentor, Alistair, havia organizado uma reunião às cegas. Havia apresentado o éter a uma pequena e assustadoramente inteligente equipe de capitalistas de risco em um escritório anódino na Barra da Tijuca. Eles ficaram impressionados. Haviam assinado acordos de confidencialidade. Haviam dito que o elevariam. Ela nunca, em seus pesadelos mais selvagens, sonhou que a bandeira chegaria tão alto. Nunca sonhou que era Siqueira. Isto não era um resgate, isto era uma unção. Juliano Siqueira não havia terminado. Soltou a mão dela e, em um movimento de uma audácia tão impressionante que beirava a violência, aproximou-se e pegou o microfone diretamente dos dedos flácidos de Antônio Dornelles. Antônio, disse Juliano, sua voz agora amplificada eletronicamente. Você estava falando sobre o projeto Aurora, sua nova empresa. Um esforço louvável. Você está há 6 meses tentando que eu o financie. A multidão murmurou. Isto era beisebol interno e era brutal. Mas aqui está o problema com o projeto Aurora, continuou Juliano, sua voz conversacional como se estivesse explicando um conceito difícil a uma criança. Está construído sobre uma premissa defeituosa. Está construído sobre tecnologia antiga. Especificamente, está construído sobre os fundamentos da Dornelles Tech. Olhou para Antônio. E como a arquiteta da Dornelles Tech está de pé bem ao meu lado, ela pode lhes dizer: o fundamento está rachado. Isso é uma mentira! Antônio finalmente encontrou sua voz. Era um som fraco e desesperado. A Dornelles Tech é sólida. Nossas projeções do 4º trimestre são... Suas projeções se baseiam em um sistema que a senhora Carvalho projetou há 15 anos. E interrompeu Juliano, sua voz como uma tempestade de inverno. Um sistema que ela sabe que é vulnerável. Um sistema que ela acabou de tornar completa e absolutamente obsoleto. Ele se virou para Stella. Senhora Carvalho, se fosse tão amável, estava-lhe entregando o microfone, entregando-lhe o palco, entregando-lhe o mundo. Stella olhou para o microfone, olhou para os 500 rostos, todos eles agora olhando para ela com um novo e aterrorizante respeito. Não estavam olhando para uma ex-esposa. Estavam olhando para uma mulher de R$1/4 bilhão. Ela pegou o microfone. Sua mão estava perfeitamente, completamente firme. O senhor Siqueira tem razão, disse. Sua voz era clara. Era a voz de uma CEO. A Dornelles Tech foi um motor brilhante para sua época, mas foi construída para um mundo centralizado. O futuro é éter. Ela olhou para Antônio. Pela primeira vez naquela noite, ela realmente olhou para ele e não sentiu nada. Não nada. Sentiu pena. Éter, explicou, sua voz ganhando força. É um protocolo de dados descentralizado e criptografado quanticamente. Não armazena informação. Ele a assegura. Torna o próprio conceito de uma violação de dados como a que a Dornelles Tech sofreu no trimestre passado uma impossibilidade. O rosto de Antônio ficou branco. A violação de dados havia sido um segredo. Eles haviam pago milhões para enterrá-la. Como ela sabia? Como Siqueira sabia? O projeto Aurora, concluiu Stella, é um lindo e caro motor de 12 cilindros que você está tentando colocar em uma carroça puxada por cavalos. Éter é o novo veículo. Ela devolveu o microfone a Juliano. Então, disse Juliano com um encolher de ombros, aí está. Minhas desculpas por sequestrar sua festa, Antônio. Mas, negócios. Ele se virou para Stella. Se não se importa, nossos parceiros estão esperando. Fez um gesto. E como por mágica,
um novo grupo de pessoas começou a se mover entre a multidão. Não eram os amigos que a haviam desprezado. Estes eram os outros predadores de ponta. Stella os reconheceu das capas da Wired e do Valor Econômico. Ali estava a senhora Saito, a diretora do maior fundo soberano da Ásia. O senhor Abramov, o multimilionário israelense de cibersegurança. Não se moviam em direção a Juliano, moviam-se em direção a ela. Stella! A voz de Antônio era um latido desesperado. Stella, você não pode! Temos um acordo de não concorrência. Isso é uma violação. Você está me processando. Stella estava prestes a responder, mas Juliano pôs uma mão tranquilizadora em seu braço. Olhou para Antônio com uma expressão de profundo aborrecimento. Antônio, por favor, não se envergonhe, disse Juliano. Seus próprios advogados do estimado Felsberg redigiram o acordo de rescisão. Ele estalou os dedos. Uma mulher de aparência austera, em um terno preto que havia aparecido do nada, entregou-lhe um único papel dobrado. Juliano o abriu. Decreto de divórcio anexo B, propriedade intelectual. Diz, e cito, Stella Carvalho renuncia a todas as reivindicações sobre a propriedade intelectual atualmente em poder da entidade corporativa Dornelles Tech. Não diz nada sobre a PI futura, continuou. E o acordo de não concorrência foi anulado sob a cláusula 4B, subseção A, no momento em que você a comprou por uma soma não proporcional à sua contribuição inicial. Seus próprios advogados, em sua pressa para ferrá-la, deixaram uma porta dos fundos do tamanho de um estádio. Juliano dobrou o papel e o devolveu a Antônio. Você não apenas a comprou, Antônio, você a libertou e o fez por centavos por real. É a troca mais tola na história corporativa. Virou-se para Stella. Agora, acho que a senhora Saito tinha uma pergunta sobre sua chave de criptografia quântica. Pôs uma mão na parte inferior das costas dela. De novo, não foi íntimo, foi um gesto de tutela. A afastou do estrado de seu ex-marido e a levou para o centro da sala onde um novo círculo estava se formando. A coroação no amanhecer. A festa não parou. Ela se realinhou. O centro de gravidade havia mudado de Antônio Dornelles para Stella Carvalho. Os sussurros retornaram, mas agora eram diferentes. Éter, você ouviu? Meu Deus! Ela era o cérebro o tempo todo. 250 milhões? Onde posso investir? Antônio ficou no estrado, um rei em uma corte vazia. O foco ainda estava sobre ele, mas parecia pequeno, pálido e completa, totalmente irrelevante. E Isabela? Isabela olhava para Antônio, não com amor, não com adoração, mas com a calculadora fria e dura de uma mulher que acaba de perceber que seu investimento havia afundado. O resto da noite foi um borrão, uma sinfonia caótica e estimulante, de novo poder. Stella não era mais um fantasma. Era a pessoa mais sólida da sala. As pessoas que a haviam ignorado horas antes agora abriam caminho entre multimilionários apenas para tocar seu braço, para colocar um cartão de visita em sua mão. Stella, querida... Cláudia, a mulher que havia zombado de seu vestido vintage, balbuciou. Seu rosto uma máscara de frenética e suada amabilidade. Eu sabia que você estava trabalhando em algo enorme. Esse vestido é um movimento de poder. Devemos almoçar. Meu fundo está muito interessado no espaço da Éter. Stella sorriu um sorriso frio e educado que não chegou aos seus olhos. Obrigada, Cláudia. Farei com que minha equipe te ligue. Ela não tinha equipe, mas sabia que ao amanhecer ela teria. Juliano Siqueira permaneceu ao seu lado,
um sentinela silencioso e poderoso. Ele desviava os tolos e amplificava o importante. Era um mestre regente de orquestra, guiando o fluxo da conversa, apresentando-a sem problemas aos parceiros certos, aos bancos certos, às equipes legais certas. Stella, você sabe, o Sr. Abramov acredita que seu protocolo poderia revolucionar a cibersegurança no Oriente Médio. Senhora Carvalho, a senhora Saito, tem uma pergunta sobre a escalabilidade para o mercado asiático. Stella, por sua vez, estava transformada. A artista tímida e ferida havia se ido. A arquiteta havia voltado. Falou sobre fragmentação de dados, emaranhamento quântico e protocolos serverless, com uma fluidez e paixão inegáveis. Era, em uma palavra, brilhante. E a sala, que só respeitava o dinheiro e o gênio, agora estava prostrada a seus pés. Mas a noite não havia terminado. A guerra era travada em duas frentes. O primeiro era o social. Enquanto Juliano guiava Stella para a saída, uma voz nova e estridente cortou o burburinho. Você! Stella se virou. Isabela Dornelles cambaleava em direção a eles. Sua maquiagem perfeita agora estava borrada. Seu vestido de diamantes parecia barato. Estava bêbada e furiosa. Isabela! Antônio estava logo atrás dela, tentando agarrar seu braço, seu rosto suplicante. Não, aqui não. Me solta, Antônio! Guinchou ela, afastando a mão. Apontou um dedo longo, manicureado e trêmulo para Stella. Você, cobra patética e conspiradora! A sala voltou a ficar em silêncio. Este era o drama pelo qual todos haviam vindo. Você acha que isso é uma vitória? Zombou Isabela, sua voz arrastada. Você acha que ganhou? Ele ainda é meu marido, ele ainda volta para casa comigo. Você ainda é a primeira a que ele descartou. Stella a olhou. Não sentiu raiva. Olhou para esta mulher de 24 anos, coberta de diamantes que não havia ganho, gritando em um museu pelo qual não havia pago, e sentiu a mesma profunda pena que havia sentido por Antônio. Isabela, disse Stella, sua voz tranquila e uniforme. Você tem razão, ele é seu marido. E isto? Ela gesticulou para a sala, para os investidores, para a nova realidade. É o seu problema, não o meu. O quê? O que isso significa? Balbuciou Isabela. Significa, disse Stella, aproximando-se, que você está casada com um homem que acaba de perder 250 milhões de reais em financiamento com o qual ele contava. Você está casada com um homem cuja companhia principal, a Dornelles Tech, eu vou desmantelar, desmembrar e vender por partes nos próximos 6 meses. Você está casada com um homem cujo patrimônio líquido está ligado a uma empresa construída sobre velhos fardos. Stella se inclinou. Ele não vai voltar para casa com você, Isabela. Ele vai voltar para o balanço dele e eu acabei de botar fogo nele. Olhou para o rosto horrorizado e confuso da jovem. Consiga um bom advogado e desta vez pague você por ele. Stella se virou e saiu. O segundo era o legal. Enquanto chegavam à grande entrada, um furioso Antônio, com o rosto branco, finalmente os alcançou. Bloqueou a passagem deles. Isso não acabou, Stella. Ele sibilou. Toda a pretensão de charme havia desaparecido. Você roubou esse código. Éter foi minha ideia. Você estava desenvolvendo no meu tempo. Estava? Perguntou Stella, inclinando a cabeça. Parece-me lembrar que eu o desenvolvi no meu ateliê, sem ar-condicionado, depois que você desativou meus cartões de acesso à Dornelles Tech. Acho que o termo legal para isso é meu tempo. Vou te processar até a idade da pedra. Ele rugiu. Não, disse uma voz tranquila. Era Juliano, que havia estado observando a troca com leve interesse.
Fique fora disso, Siqueira. Isso é entre mim e mim. Ele parou percebendo seu erro. Você? Perguntou Juliano com uma sobrancelha levantada. Este é o meu negócio, terminou Antônio debilmente. Não, Antônio, disse Juliano, dando um passo à frente, sua presença física de repente esmagadora. Este é o meu negócio. Veja bem, quando se trata de um investimento de 250 milhões de reais, você faz sua diligência prévia. Minha equipe legal, que é significativamente melhor do que sua equipe legal, esteve revisando isso por 6 semanas. Ele tirou um telefone do bolso. Encontraram algumas coisas interessantes. Por exemplo, você sabia que quando você a comprou, seu CFO, um senhor Ricardo Borges, acho que avaliou incorretamente suas ações por um fator de, uns 500? O sangue de Antônio se esvaiu de seu rosto. Então, continuou Juliano, há o assunto da violação de dados do trimestre passado a que você não reportou à CVM. Isso é um crime grave, Antônio. Eu acho que a multa, só por isso, é mais do que a capitalização de mercado total de sua empresa. Ele guardou o telefone. Então não. Você não vai processar a senhora Carvalho. Você não vai falar com a senhora Carvalho. Na verdade, você não vai dizer a palavra éter, nunca mais. Você vai voltar para sua festa e vai rezar para que eu não faça uma ligação para o Valor Econômico ou o Brasil Journal. Estamos claros? Antônio Dornelles, o titã, o visionário, o rei, olhou para Juliano Siqueira e se rendeu. Desmoronou visivelmente. Assentiu com um movimento único, brusco e patético. Bom, disse Juliano. Virou-se para Estela. Seu carro está esperando, senhora Carvalho. Ele a guiou pelas enormes portas, passou pelo mesmo guarda de segurança que havia sentido pena dela e para a noite fria, limpa e vitoriosa. Um Bentley preto e brilhante ronronava na calçada. Ao entrar, ela olhou para trás. Viu Antônio de pé sozinho nos degraus, as luzes da gala o emoldurando em uma prisão dourada e oca. Stella não dormiu. Sentou-se na traseira do Bentley que Juliano simplesmente havia lhe emprestado e instruiu o motorista a levá-la para seu ateliê no Bexiga. Entrou no cheiro de terebintina e tinta a óleo, uma familiar e reconfortante comodidade. Não acendeu as luzes. Simplesmente caminhou até suas enormes janelas do chão ao teto e observou como o céu negro se tornava cinza, depois no laranja ardente e esperançoso do amanhecer. Era a mesma mulher que havia saído deste apartamento 12 horas antes, e era uma pessoa completamente diferente. Às 6 da manhã, seu telefone, um simples iPhone de 3 anos, começou a vibrar. Não parou. Zumbiu sobre sua mesa de centro de madeira recuperada como um inseto frenético e zangado. Forbes, Bloomberg, The Wall Street Journal, TechCrunch, News. Sara, sua amiga, foi a primeira que ela respondeu. Ai, meu Deus! Gritou Sara sem precisar de saudação. Estou vendo uma foto sua, Juliano Siqueira, e um Antônio Dornelles com cara de prisão de ventre. O que está acontecendo? Stella riu. Foi uma risada real e genuína. Sara, você não vai acreditar nisto. Às 7 em ponto da manhã, começaram as chamadas reais. Bancos, escritórios de advocacia, agentes imobiliários oferecendo-lhe um novo e apropriado espaço de escritório. Às 7:30 da manhã, ligou seu antigo mentor, o professor Alistair Borges. Stella, minha menina, disse sua voz carregada de orgulho. Ouvi dizer que você causou uma ótima impressão. Eu disse ao Juliano que era você. Eu disse, ela não é apenas um prodígio, ela é a porcaria da revolução. Você preparou isso? Perguntou Stella.
afundando em sua poltrona de veludo desgastado. Eu apenas abri a porta, Stella. Você a arrombou sozinha. Ele tem procurado uma maneira de chegar ao Dornelles por anos, sabia? O quê? Por quê? Alistair Hill. Essa não é a minha história para contar. Mas digamos que Antônio, ele não foi a primeira pessoa cujo código ele pegou emprestado. Às 8 em ponto da manhã, bateram em sua porta. Não no interfone. Em sua porta. O que significava que alguém havia passado pela segurança do hall. Ela olhou pelo olho mágico. Era Juliano Siqueira. Segurava 2 grandes xícaras de café. Ela abriu a porta. Ele usava jeans e um suéter simples de cachemira cinza. Parecia normal. E de alguma forma ainda mais poderoso. Posso? Perguntou. Ela se afastou. Ele entrou em seu ateliê, seus olhos absorvendo tudo. As telas pela metade, as pilhas de livros sobre física quântica, os documentos técnicos da Éter fixados em uma cortiça. Ele sorriu. É aqui que acontece. Entregou-lhe um café. Era de uma simples padaria artesanal, não de um Starbucks chique. Eu presumi que você estaria acordada, disse. Eu não sei o que dizer, disse Stella, agarrando a xícara quente. Obrigada. Você me salvou. O sorriso de Juliano se desvaneceu. Olhou para ela, seus olhos cinzas e afiados. Sejamos muito claros sobre uma coisa, senhora Carvalho. Stella, eu não te salvei. Ele gesticulou para a cortiça. Você fez isso? Você construiu a balsa salva-vidas? Você construiu o encoraçado? Tudo o que fiz foi fornecer o lançamento. Mas os 250 milhões de reais, o timing, o espetáculo, disse ela. O espetáculo, riu ele. O espetáculo foi um bônus pessoal. Antônio Dornelles é uma praga, um homem que rouba o trabalho de outras pessoas e se autodenomina um visionário. Eu não tenho paciência para eles. Tomou um gole de seu café. Você perguntou a Alistair por quê. 15 anos atrás, Antônio Dornelles era meu aluno de pós-graduação. Ele era brilhante e preguiçoso. Ele era meu aluno predileto. E ele roubou minha tese. Stella ficou boquiaberta. O quê? Minha tese. Era a arquitetura original para... Você adivinhou. Dornelles Tech. Ele a pegou, registrou as patentes ele mesmo, abandonou a faculdade e fundou sua empresa. Quando percebi o que havia acontecido, ele era o próximo Steve Jobs. E eu era apenas um professor amargurado. Então, ontem à noite, disse Stella. Ontem à noite, disse Juliano. Não foi vingança. A vingança é uma emoção insignificante. Ontem à noite foi uma correção de mercado. Passei os últimos 15 anos construindo o meu próprio império esperando pela pessoa que não só pudesse vencer Antônio, mas que pudesse construir o que eu queria construir, o que ele roubou. Mas, melhor, ele olhou para ela. Ele roubou o meu passado, Stella. Você é o futuro. Éter não é apenas um protocolo, é a evolução do meu próprio trabalho. É o que eu teria construído se tivesse o seu gênio. Stella ficou sem palavras. Ele não era seu cavaleiro de armadura brilhante, era seu sócio. Então, disse ele esvaziando sua xícara. Obrigado pelo café. Uma reunião para agendar, uma empresa para contratar e um império para construir. E suspeito que algumas dúzias de solicitações de entrevista para gerenciar. Eu tomei a liberdade de contratar a melhor firma de relações públicas de São Paulo. Eles nos servem, não o contrário. Caminhou até a porta. E mais uma coisa. Ele se virou. As manchetes de hoje são todas sobre nós. Multimilionário apoia ex-esposa desabrigada. É dramático,
É fofoca. Eu sei, disse Stella, seu coração encolhendo. Eu agendei sua primeira entrevista. Às 10 da manhã. Com a Forbes. Não com a Caras ou a Veja São Paulo. Forbes. Ao meio-dia, a narrativa não será a vingança da ex-esposa. E a narrativa será a ascensão da arquiteta. A história não é sobre quem você deixou. É sobre o que você está construindo. Ele sorriu aquele sorriso aterrorizante e maravilhoso. Bem-vinda ao jogo, senhora Carvalho. Ele se foi. Stella ficou em seu ateliê. O sol da manhã entrava, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Pegou seu telefone que zumbia. Olhou para a tela. Um número novo e desconhecido. Uma mensagem de texto. Stella, querida, responda. Temos que conversar. Podemos consertar isso. Sempre fomos a melhor equipe. Não deixe que ele te envenene contra mim. Era de Antônio. Stella Carvalho, CEO e fundadora da Éter, olhou para o texto. Sorriu e apertou bloquear. A construção. Os 6 meses seguintes não foram um conto de fadas, foram uma guerra. Foi uma guerra travada nas salas de conferência estéreis e à prova de som dos escritórios de advocacia, nos fóruns anônimos e mordazes da TechCrunch e no brilho silencioso das 3 da manhã de um terminal enquanto a equipe de Stella competia contra a de Antônio. Ele não desistiu facilmente. Era um animal encurralado e atacou com a previsível e desajeitada brutalidade de um homem que nunca teve que lutar de verdade. Lançou uma dúzia de processos frívolos, alegando roubo de propriedade intelectual, violação de dever fiduciário e conspiração conjugal. Alimentou os colunistas de fofocas como seu antigo contato na E! News ou Quem, com histórias anônimas e escabrosas sobre o comportamento errático de Stella, sua natureza vingativa, sua instabilidade mental pós-divórcio. Tentou aliciar suas novas contratações, oferecendo o dobro do salário para retornarem à Dornelles Tech. Foi um erro de cálculo fatal. Ele estava jogando damas. Stella e Juliano estavam jogando xadrez 3D. Para cada processo, a equipe legal de Juliano, da Pinheiro Neto Advogados, não apenas defendeu, mas contraprocessou, apresentando moções de descoberta que se aprofundaram no escuro e podre coração das finanças da Dornelles Tech. Para cada difamação em uma página de fofocas, a nova equipe de relações públicas de Stella respondeu com uma reportagem exclusiva e de alto nível na Wired ou Forbes, que se concentrou no inegável brilhantismo matemático do protocolo Éter. E quanto ao aliciamento, quando Antônio tentou roubar seu novo chefe de engenharia, Stella respondeu organizando um almoço tranquilo com toda a equipe de liderança da Eplus Disc de Antônio. 2 semanas depois, todos renunciaram e vieram trabalhar para a Éter. Ela não apenas tirou o futuro dele, mas comprou o passado dele, deixando-o com uma casca vazia de empresa. A guerra terminou 6 meses após a gala. Stella estava no palco principal do Synapse 2026, a conferência tecnológica mais importante do mundo. O auditório era um mar de 5.000 rostos, todos voltados para ela. Não era mais a mulher do vestido de veludo vintage. Esta Stella era uma criação completamente nova. Usava um austero terno azul escuro Armani, que era menos uma peça de vestuário do que uma peça de armadura. Seu cabelo estava cortado em um bob afiado e profissional. Na primeira fila, Juliano Siqueira estava sentado com os braços cruzados, observando. Não sorria como um pai orgulhoso. Observava como um investidor satisfeito enquanto seu ativo mais precioso se preparava para dominar o mercado. Vivemos em uma era de fantasmas digitais, começou Stella, sua voz calma e ressonante preenchendo o vasto espaço. A sala, que havia estado zumbindo,
caiu em um silêncio profundo e reverente. Sua identidade, seus ativos, suas memórias privadas não são suas, são mercadorias, são sombras em uma parede de servidor, mantidas em confiança por corporações que provaram ser indignas de confiança repetidamente. Ela se moveu pelo palco com uma graça lenta e deliberada. Eles vendem a você um mundo mais seguro, uma fechadura melhor, um cofre mais forte, mas todos são fundamentalmente defeituosos, porque uma fechadura é apenas um quebra-cabeça esperando pela mente certa para resolvê-lo. Ela clicou em um controle remoto. Atrás dela, o logotipo da Éter, uma treliça geométrica simples, elegante, acendeu. A Éter não é uma fechadura, disse. É a abolição da porta. É um mundo onde seus dados não são um objeto a ser armazenado, mas uma parte de você, descentralizada, criptografada quanticamente, e que só responde a você. Não estamos construindo um novo cofre. Estamos construindo um novo mundo. E neste mundo, ela fez uma pausa. Seus olhos percorreram a multidão. Não há fantasmas? Há apenas verdade matemática? Ela não era uma CEO, era uma revolucionária. Era, em uma palavra, inevitável. Quando ela terminou, o silêncio permaneceu por um instante, e então o auditório explodiu. Não foi apenas um aplauso, foi um rugido. Foi o som de 5.000 pessoas percebendo que acabavam de ver o futuro. Stella saiu do palco, o som de seu nome ecoando atrás dela. Sua nova assistente lhe entregou um copo de água. Sua mão, ainda elétrica pela adrenalina, tremia levemente. Seu telefone pessoal zumbiu em seu bolso. Não seu telefone de trabalho. O pessoal. Ela o tirou. Era uma mensagem de texto do chefe de sua equipe legal. Feito! A Dornelles Tech acaba de pedir recuperação judicial. Capítulo 11. O Conselho destituiu Antônio com efeito imediato. Começamos a aquisição de suas patentes de servidores centrais conforme suas instruções. Parabéns! Ela não sentiu alívio, sentiu um clique silencioso e frio como um complexo mecanismo de bloqueio. Uma equação de 15 anos que finalmente havia sido resolvida. Não foi um triunfo, foi um fechamento. Juliano estava esperando nos bastidores. Ele a viu ler o texto. Não disse parabéns. Simplesmente assentiu uma vez. A guerra havia terminado. A correção estava completa. Ao construir naquela noite, houve uma festa. Foi no terraço do 8º andar da nova sede da Éter, na Torre Morumbi de São Paulo. Um vasto escritório com paredes de vidro que fazia a cidade parecer uma placa de circuito de estrelas capturadas. Isso não era uma festa, era uma coroação. Stella estava de pé, ao lado do vidro, olhando para os rios de luz, quando Juliano se juntou a ela. Entregou-lhe uma taça de champanhe. Bem, disse, sua voz um sussurro baixo contra o murmúrio educado da festa. A arquiteta. Ela sorriu, batendo sua taça. O fazedor de reis. Prefiro o capitalista de risco, murmurou Juliano. É muito mais aterrorizante e muito mais preciso para um lançamento bem-sucedido. Eles beberam. Ficaram em silêncio por um momento, dois iguais inspecionando o reino. O que aconteceu com eles? Perguntou Stella em voz baixa. Sua voz quase se perdeu no vento. Juliano tomou um gole. Isabela foi mais esperta do que qualquer um de nós lhe deu crédito. Pediu o divórcio há 2 meses, no momento em que nosso terceiro processo atingiu as contas pessoais de Antônio. Seu acordo foi generoso. Ela, sabiamente, colocou o seu jatinho particular e a fazenda em Porto Feliz no nome dela durante a fase de lua de mel.
Um acordo pré-nupcial é tão bom quanto o cônjuge que o lê. Onde ela está? Atualmente, exercendo como influencer em Dubai. Ela ficará bem. Era como você apontou, uma mulher inteligente, apenas preguiçosa. O sorriso de Stella era fino. E Antônio? Recuperação judicial, disse Juliano com um tom de finalidade. Pessoal e corporativamente. Aniquilado. A investigação da CVM sobre sua violação de dados cuidou do resto. O que ele fará? Ele nunca mais trabalhará em tecnologia, afirmou Juliano. Era um fato, não uma previsão. Nós nos certificamos disso. Os acordos de não concorrência que adquirimos de sua própria empresa em falência eram inquebráveis. Legalmente, ele não pode escrever uma linha de código com fins lucrativos pelos próximos 10 anos. Ele mexeu seu champanhe, um flash de escura diversão em seus olhos. Ouvi dizer que ele está tentando conseguir capital para uma mudança de rumo, uma nova empresa. Oh, perguntou Stella virando-se para olhá-lo. Com cerveja artesanal. Stella riu. Não foi a risada enferrujada e quebrada de seu ateliê. Foi um som profundo, rico e poderoso. Ele roubou meu passado, disse Juliano, sua voz séria de novo, e ele roubou o seu presente. Mas você, Stella, você tirou o futuro dele. Ele gesticulou para a festa, o prédio, a cidade. Você não apenas tirou a companhia dele, você tirou o nome dele. Neste mundo, isso é tudo. Stella voltou a olhar à vista. Pensou naquela noite de 6 meses atrás. A humilhação, a caminhada silenciosa, a sensação de 500 pares de olhos sobre ela, cheios de pena, desprezo e mórbida curiosidade. Desta altura, toda a cidade a olhava, não uma ex-esposa, não uma vítima, não o projeto de estimação de um multimilionário. Estavam olhando para a arquiteta. Aos fundamentos, disse Juliano, levantando sua taça. Stella se virou da janela, seus olhos claros, frios e brilhantes. Levantou sua taça para a dele. Não, disse, ao construir. Comentário final do autor. A história de Stella Carvalho não é apenas uma história de vingança. É uma história de valor. Antônio Dornelles pensou que o valor dela estava no passado. Algo que ele podia comprar e descartar. Mas Juliano Siqueira e o resto do mundo viram o verdadeiro valor dela, que estava no futuro que ela estava construindo. Ela não precisava de um cavaleiro de armadura brilhante para salvá-la. Precisava de um investidor inteligente o suficiente para ver a arquiteta por trás das sombras. Agora é a sua vez, queridos leitores. O que acharam do movimento de poder definitivo de Stella? A jogada de Juliano foi um resgate ou apenas uma brilhante decisão de negócios? Alguma vez vocês experimentaram uma situação em que sentiram que foram subestimados ou apagados? Como reagiram? Que outros lugares emblemáticos do Brasil vocês acham que seriam cenários perfeitos para este tipo de dramas empresariais? Deixem suas ideias nos comentários. Este é o tipo de drama que acontece nas salas de reuniões e nos salões de baile de São Paulo todos os dias. Se vocês adoram histórias de justiça, ambição e o doce sabor do sucesso, então deem like neste vídeo. Compartilhem com alguém que precise se lembrar de seu próprio valor. E o mais importante, inscrevam-se neste canal. Temos muitas outras histórias para contar e vocês não vão querer perder nenhuma.